O Japão está sim competindo contra a França. Temos o contra-ataque francês, mas temos alguns novos destaques aparecendo aqui. Se no primeiro gol da França a zaga falhou, neste momento Nico brilha e evita o contra-ataque francês, essa continuidade desse ataque francês. A bola não chega no Julian Locke, não tem Charles para meio que cruzar ali os destinos com Locke e a bola está com o Japão. Agora teremos Locke versus Itoshi Rin. Finalmente nós temos ali o mestre do setor francês contra o pilar do setor francês na Liga Neo Egoist. Locke versus Itoshi. Será que teremos gol do Itoshi nessa partida? Ou teremos novidades? Tigre também encontrou outro velocista além do Locke que pode sim atrapalhar. Vamos comentar tudo isso agora no vídeo de spoilers. Spoilers que estão bem legais, então conto com a curtida de vocês e a inscrição. Bora começar porque temos aqui o Hugo armando o jogo para a França. Nós temos o Hugo metendo uma trivela na bola e armando o jogo. Cara Azul não consegue, no momento, evitar com que esse ataque aconteça, mas temos outro camarada que consegue evitar com que esse ataque aconteça, e esse camarada é o Nico. O Nico que está ali atrás de todo mundo, observando as brechas, observando onde ele vai esmagar os seus adversários, e dessa vez ele consegue se antecipar ao Julian Locke. Antecipando ao Julian Locke, nós temos o Nico tocando a bola para o Bátira que consegue se livrar das marcações. Temos aqui o Japão conseguindo competir, conseguindo se livrar dos demais jogadores, e temos o Bátira tocando a bola para o Tigre. Agora que nós temos a surpresa, o Bátira ele consegue se livrar ali da marcação, toca a bola para o Tigre, e o Tigre certamente quando tem ali a velocidade, quando tem o campo aberto para ele correr, o Tigre ele consegue desempenhar muito bem. E certamente, quando a gente olha para a França, por hora, a gente só vê o Locke como velocista, mas aparentemente, não digo que tem outro velocista, mas tem um camarada também muito rápido. O que eu quis dizer com isso, né? Não necessariamente a velocidade é o ponto forte desse tal de Leiden, mas ele é rápido. Talvez o destaque, a característica de jogo dele seja outra, mas ele também consegue correr, tem perna para acelerar se precisar acompanhar Julian Locke, que não é fácil. O Tigre é surpreendido, acredito que muito por conta talvez de a galera só imaginar a velocidade vindo por parte do Locke, talvez um time mais pesado para marcar, para matar jogadas, mas não, temos um time leve porque precisam acompanhar o Locke, ou pelo menos um time que tem perna para acompanhar o Locke, e certamente acompanhando o Locke você consegue acompanhar outros velocistas e o Tigre acaba sendo surpreendido. No entanto, quando o Bátira, o Tigre, o Nico, eles começam a jogar, começam a armar jogadas e evitar com que a França tenha esse contra-ataque a seu favor, temos o Isaac conseguindo enxergar algumas coisas novas. E certamente amanhã a gente vai ver com mais detalhes o que é essa visão que o Isaac enxergou, quais são esses gaps, o que esses gaps meio que proporcionaram ali para o Isaac pensar em algo novo. O Isaac de fato ele vai precisar bolar uma nova fórmula para superar não só o Hugo, mas os demais jogadores franceses. Eu até achei que esses demais jogadores franceses não teriam tanto destaque não, mas eles estão até tendo alguns destaques sim. Eles estão meio que atrapalhando o Isaac de conversar ali tanto com o Cara Azul quanto com o Rin. Temos jogadores acompanhando o Tigre na velocidade que não é o Locke. A galera, até eu, né? Eu não tô me excluindo disso não, tá? A gente imaginava um Zantetsu, um Tigre versus Locke, mas o Tigre tem que se preocupar talvez até com outros jogadores rápidos ali, principalmente quando for atacar. Então tem esses problemas ainda, e certamente tem os três pilares desse time francês aí, que é o Hugo, o Locke e o Charles. Agora, quando o Isaac começa a pensar, nós temos o Hugo cutucando o Isaac, tocando no Isaac ali, meio que tipo assim, e aí, Isaac? Qual foi aí que você tá pensando aí? O Hugo, ele começa a falar algo sobre o destino, meio que é lógico, mas você tem que lutar, você tem que sonhar de fato com algo que você consiga realizar. Não necessariamente algo que você não é bom, porque você não precisa se focar, ou você meio que só vai meio que alimentar um ego talvez que não faça bem pra você, correndo atrás daquilo que você não é bom. Acho que tem muito a ver com a capacidade do Isaac, né? De tipo assim, pô, o Isaac ele quer ali se tornar um jogador que faça gol, que decida jogos, mas na visão do
Hugo, todas essas características do Izag talvez são inadequadas para o que ele quer alcançar, para o jeito que ele quer jogar. Isso aqui é bem interessante porque a gente começa a entender talvez um pouquinho do Hugo. O Hugo é aquele camarada que, tipo assim, pô, o cara talvez ele já nasce com um dom e é através desse dom que ele vai ter que correr atrás. Ele não pode meio que querer fazer gol sendo que ele não é um goleador. Ele não pode querer ser um zagueiro sendo que ele talvez não é forte, algo assim. Entende? Mas o Izag, a gente pode colocar nesse contexto, é que o Izag é o trabalho duro, enquanto o Hugo é o destino, né? Aquele parada, pô, já nasci pra isso. Bem interessante essa diferença aqui, e eu até quero ver um pouquinho do Hugo no sentido de, tipo assim, como que o Hugo, ou onde que o Hugo nasceu pra ele ter essas ideias, né? Até mesmo se ele era um atacante, porque ele usa a camisa 9, né? Pode ser até um foreshadowing ou uma referência da história do Hugo, afinal, ele é um atacante, mas não fazia gol, mais ou menos o que o Sai passou. Talvez, podemos esperar isso, podemos esperar talvez até um Hugo diferente, mais pra frente ali, pós uma derrota pro Izag. Não digo que é agora, tá? Não digo que é agora, pode ser depois, pode ser agora também, enfim. Mas tem todas essas possibilidades de desenvolvimento aí, não só pro Izag, mas também pro Hugo. O Izag no sentido de provar sim que ele é capaz, e o Hugo talvez de mostrar algo a mais que vai além do destino. Tem aquela parada do Izag quebrar ali o ego, a lógica, a característica dos demais personagens, fazendo com que eles mudem ou joguem ao seu favor, como foi, por exemplo, com o Kaiser. E mudar, como foi, por exemplo, com o Onazi, né, que começou a tentar algo diferente ali no jogo contra o Japão. Tudo isso a gente tem que olhar aqui para começar a deduzir um pouco, talvez, uma trama futura, não só pro Hugo, mas também pro Izag. Agora temos o Izag, ele acaba meio que recebendo a bola, recebendo o passe do Bachira, e depois desse passe, nós temos o Izag conseguindo se livrar do Hugo, e o Izag ele passa a bola pro Itoshi Rin, e o Itoshi Rin fala, deixa comigo. Só que agora teremos Itoshi Rin versus Loki, e assim, tecnicamente falando, eu acredito que sejam os pilares dos dois times. O Rin é o melhor jogador tecnicamente falando do Blue Lock, e o Loki é o melhor jogador tecnicamente falando do time francês. Aí aqui vamos ter que ver algumas coisas, porque o Loki ele conhece bastante o Itoshi Rin, afinal o Loki treinou o Itoshi Rin, e o Itoshi conhece bastante o Loki porque tava ali no mesmo setor. Só que eu quero meio que pontuar algumas coisas, porque o Itoshi da Liga Neo Egoist pra agora é um outro Itoshi, ele mudou. Tanto que na partida passada nós vimos ele já controlando o ego dele, que o Loki teve dificuldade ali pra entender. O Loki até tava tentando ajudar o Itoshi a conseguir controlar esse ego, mas o Itoshi não conseguiu ali na partida final contra o Bastard na Liga Neo Egoist. Agora o Itoshi é outro jogador. O Loki também, a gente tem que pontuar essas questões. Ah, tava jogando a Vera, não tava querendo jogar, não tava. Agora com certeza o Loki tá jogando a Vera e tá querendo jogar. Tudo isso pesa, tudo isso influencia no resultado desse versus. Outros jogadores podem aparecer para marcar o gol, outros jogadores podem aparecer para auxiliar o Itoshi. Pode, mas a última vez que isso aconteceu, o time da França conseguiu ali meio que bloquear essas investidas, esse apoio aí que o Izag iria receber. O Charles pode também aparecer para auxiliar o Loki nesse confronto? Pode. Outros jogadores como Mikadire, o próprio Izag, Karazu, tem que aparecer para auxiliar. Mas tem um camarada sumido que eu acho que o Itoshi Rin pode sim usá-lo e esse camarada usar Itoshi Rin. Eu já falei dele, eu fiz um vídeo semana passada desses camaradas e é o Hiyori. O Hiyori ele não apareceu, o Hiyori ele tem boa visão, o Hiyori talvez ele tenha notado o que o Izag notou ali na visão que o Izag teve nessa partida, nesse capítulo, perdão, e eu acredito que o Hiyori pode acabar achando alguma brecha para ajudar não só o Itoshi, mas como o time do Japão como um todo. Beleza? Rapaziada, 8 horas, conto com vocês aqui à noite pra gente conversar um pouco sobre esses spoilers. Fui!